Investidores, Bitcoin sendo cotado a 22.563 dólares, e nós vamos aqui nesse vídeo fazer uma atualização da nossa análise técnica. Bom, o Bitcoin aqui nas últimas semanas, investidores, ou a gente pode colocar mais precisamente até mesmo na última semana, ele entrou aqui em um contexto de lateralização, certo? Depois que ele chegou a fazer aquela máxima, lá nos 24.241 dólares. Isso aqui era o nosso alvo técnico, né? Era o alvo que a gente tinha aqui, um alvo ali nos 24.381, a gente vai considerar que esse alvo foi atingido, né? Esse movimento pode caracterizar aqui uma acumulação de continuação, tá? No caso aqui de uma continuação, a gente poderia ver o Bitcoin rompendo, então, essa região aqui dos 24 mil, para quem sabe lá se aproximar da região dos 29 mil dólares, formando aqui uma nova pernada de alta, certo? Um movimento mais ou menos assim. Deixa eu dar uma limpada aqui, vou tirar esse balãozinho, tirar isso aqui que era o nosso alvo, tá? E essa aqui é uma possibilidade real, eu já vi o Bitcoin operar sobrecomprado em nível de ganância por semanas, então não me surpreenderia aqui uma pernada de continuidade. O fato é que o Bitcoin nesse momento está enfrentando aqui uma região de resistência, certo? A gente consegue observar aqui que o Bitcoin tem dentro dessa região dos 24.200, 24.300 dólares, uma resistência claríssima, tá? Ele testou essa região uma vez, duas, três, fez um quarto teste já nesses últimos dias aqui, né? E por enquanto não conseguiu efetuar esse rompimento. E aí, aquela galera que opera tipo day trade é a galera que mais está ligada disso que eu vou colocar. Que o que você faz quando o preço atinge uma zona de resistência? Você vende, você realiza, né? E até o momento, essa força de realização de lucro é o que vem prevalecendo aqui desde que o Bitcoin atingiu, então, esses níveis próximos ali dos 24.300 dólares, mostrando pra gente que há uma bela chance, uma bela possibilidade do Bitcoin formar uma perninha corretiva aqui, certo? Iniciar aqui um movimento de correção que pode ser também um pouquinho mais amplo, vamos assim colocar, tá? Isso seria muito factível até porque, como falei, o Bitcoin nesses níveis aqui, ele já atingiu uma sobrecompra, então é natural também a gente ver uma correção acontecendo. Quando a gente olha para essa possibilidade da correção, a gente identifica aqui que o Bitcoin tem algumas margens de suporte, né? A gente tem aqui um pico de volume nos 19.200 dólares, depois a gente tem um próximo pico ali também dos 16.800, certo? E a gente consegue também observar que o Bitcoin formou uma certa barreira de volume dentro dessa região aqui, ó, certo? Uma região que tem um potencial bem interessante de repente sustentar o preço do BTC, caso o BTC se projete para baixo, tá? Esse retângulo verde que eu acabei de desenhar, rompendo, de repente se projetando para esse nível, efetuando o rompimento, o próximo nível suporte já vai estar lá na casa dos 16 mil dólares. Então essa é a leitura que a gente faz nesse momento. Não vou aqui colocar para vocês, o Bitcoin vai subir, vai romper os 25 ou vai se projetar para baixo, porque a real é que ninguém sabe. Qualquer pessoa que estiver colocando isso aí em qualquer análise, ela tá chutando, obviamente. Ou ela faz uma leitura e está confiando absurdamente na leitura dela, certo? Às vezes é até mesmo excesso de confiança do cara quando você vê ele cravando qualquer coisa. Porque a realidade é que ninguém sabe ainda qual é a direção que o mercado vai tomar nesse ano de 2023. E nesse momento a gente percebe que os investidores não sabem para onde ir, né? Ainda há um altíssimo grau de incerteza no mercado. Quando a gente pensa nos investidores institucionais, qual que é o principal indicador que a gente pode olhar para a gente ter uma boa base do que o capital institucional está fazendo? O S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana. E aí quando a gente olha aqui o S&P, ele está preso dentro de uma região de resistência, certo? Assim como o Bitcoin, né? A gente percebe essa semelhança até. Ó. A gente vê que essa margem aqui, ó, esse desenho aqui, ó, o S&P testou essa região que está aqui entre 4.122 e 4.179 pontos. Ele testou uma vez, duas vezes, fez um falso rompimento aqui, devolveu tudo, 3 vezes, 4 vezes, ele está no 5º teste nessa região. E a cada vez que ele não consegue romper, a resistência ela se fortalece. Né? Então, existe um temor no mercado de que o próximo movimento do S&P nesse momento possa ser para baixo. Se ele vier para baixo, ele pode vir testar esse fundinho que ele deixou aqui. Provavelmente, ele vai lá nos 3.700 pontos, tá? E aí, efetuou o rompimento desse fundinho aqui, aí ele vai se projetar para vir testar
essas mínimas aqui, né? Isso seria algo que poderia fazer com que o mercado entrasse em um nível de pessimismo muito grande, a ponto de, na minha leitura, isso pode fazer até mesmo o mercado perder o controle da emoção e entrar em pânico, assim. Eu não descartaria uma possibilidade até mesmo no S&P Investidores de um verdadeiro crash acontecer. Sei que isso pode ser muito pessimismo, pode soar muito pessimismo para algumas pessoas, mas é a leitura que eu faço com a experiência que eu tenho adquirido aí já de 7 anos de mercado, e eu estou vendo que, assim, os investidores institucionais, que são os decisivos, eles estão com muito medo, tá todo mundo com muito medo de colocar dinheiro em renda variável nesse momento. Então, a gente fica muito ligado nesses fatores para a gente fazer a nossa análise do BTC, para a gente olhar para o Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo que a gente sabe que atingiu uma margem de capitalização tão alta que é só dinheiro institucional para fazer diferença na valorização ou desvalorização. A gente é sardinha, o que a gente quer tem pouquíssimo peso no mercado, quase nenhum, né? E a gente está vendo aí que os investidores institucionais, a gente faz essa leitura pela própria análise técnica, que eles estão em dúvida, eles ainda têm medo, por isso que a gente teve um movimento muito legal que aconteceu no Bitcoin, né? E no mercado cripto, a gente está vendo aí várias altcoins se valorizando bastante aqui nas últimas semanas, né? A gente teve aí quase 50% de valorização no Bitcoin, isso de 30 de dezembro para cá, então um movimento muito importante realmente, mas que assim, por enquanto, investidores, hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente ainda não tem nada garantido e a gente não consegue cravar que esse bear market chegou ao fim, tá? Quando isso acontecer, ou quando eu, Adriano, fizer uma leitura, até mesmo antecipando o final desse bear market e confiando nisso, eu vou começar a colocar aqui para vocês, mas eu ainda vejo que estamos ainda em uma situação de bear market. Seria muito importante para o Bitcoin, tecnicamente falando, eu já comentei isso aqui no canal algumas vezes, vir para romper esse topo aqui, para que ele possa encerrar essa sequência de topos e fundos descendentes, certo? Ó, esse movimento aqui, ó. Topos e fundos descendentes, tá vendo? Então, esse topo aqui, eu, Adriano, gostaria de ver ele rompendo esse topo aqui. Se projetando assim, se o Bitcoin conseguir, de repente, lá buscar os 29, 30 mil dólares, aí sim vai ser fantástico. A gente pode... isso pode mudar toda a nossa leitura aqui. Mas, por enquanto, a gente ainda tem um topo descendente em relação a esse topo aqui. Então, vocês veem, a situação ainda... Cara, a gente tá num ponto de indecisão que eu acho que tá chegando no limite, assim. Não vai me surpreender se o mercado decidir por uma direção definitiva aí nos próximos dias, ou quem sabe até semanas, e aí eu vou voltar a estar trazendo a análise do BTC para vocês com as minhas leituras aqui no canal, certo? Eu vou agradecer você que ficou comigo aqui até o final do vídeo, vou pedir para você não esquecer de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o nosso canal, e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.